Um pouco sobre como funciona a máquina de vendas de sites no plano básico, que começa a partir de R$ 30 e a gente gerencia até R$ 100 por mês gratuitamente no Google Ads. O Google Ads, para quem não sabe, é quando digita-se, por exemplo, advogado em São Paulo e aí aparecem as propagandas. Aqui no caso, a pessoa às vezes fez errado, né, de colocar essa propaganda aqui, tá vendo que tá com AD? Porque a pessoa só colocou que sempre que alguém digitasse advogado em São Paulo, iria já aparecer publicidade, mas o ideal é cercar um raio, né, em torno do escritório. Geralmente a gente faz a configuração aqui para de 10 a 25 quilômetros em torno do escritório. E aí o preço varia em torno de 25 centavos, 50, R$ 1,50, até R$ 6 eu já vi o custo do clique, no caso dessa campanha aqui para advogado imobiliário em São Paulo. Então essa é a tela do Google Ads. Tem uma hierarquia que começa-se com as campanhas e dentro da campanha tem o grupo de anúncios e dentro do grupo de anúncio tem as palavras-chave, né, que ativam ele e o próprio anúncio. Então aqui são os 3 grupos de anúncio. A gente já fez um teste com orçamento de R$ 12 diário, deu um custo por clique de R$ 3,71 em São Paulo, para esses 2 grupos de anúncio, um voltado para imobiliário e outro voltado para trabalhista. E aí aqui a gente vê as palavras, o advogado trabalhista deu um custo por clique de R$ 2,96. Esse custo por clique funciona automático de acordo com o algoritmo do Google. O ideal é, às vezes, eu geralmente começo com 1,50. Se não deu impressão nenhuma, é porque está muito baixo. A impressão é isso daqui, ó, e clique. Então, os cliques dividido pela impressão multiplicado por 100 dá a taxa de clique. E aqui o custo por clique e o custo total e as conversões. E aí aqui está zero de conversão, porque antes a gente tinha uma integração com o WhatsApp que era igual a essa daqui, ó. Ela era bonitinha e tal, mas ela não tinha integração com o Google Ads, porque tem que ser feita uma integração, que é essa integração dos diferenciais que a gente tem, que gera o relatório de retorno do investimento. Mas nem sempre o cliente entendia isso, e tinha uma outra que eles não achavam tão bonita, e eu falava que era para ficar lá, e eles batiam o pé nessa daqui. Aí hoje em dia a gente já tem uma que é, além de bonita, ainda é integrada com o nosso CRM e gera o relatório de retorno do investimento. Então hoje em dia já aparece aqui sempre o número de conversões, porque a gente não dá opção mais para o cliente das sites de ter uma integração com o WhatsApp que não gere o relatório de retorno do investimento e que ainda agrada eles de que é bonito, né? Mas aí ele falou que rodou, teve alguns contatos e tal, mas que não fechou. E aí aqui estava para São Paulo 25 quilômetros, mas estava meio que geral, né? Vamos ver aqui a localização, qual que estava. Aqui estava para a cidade de São Paulo toda. Então a gente viu que o ideal era colocar mesmo os 25 quilômetros. Isso daí geralmente eu converso com o cliente e nem sempre ele também topa colocar os 25 quilômetros, e aí eu deixo rodar um pouquinho e mostro para ele, é importante ter o relatório de retorno do investimento, é importante definir o raio de 25 quilômetros. E aí depois a gente já caiu para 10 quilômetros, e aí ele me permitiu trocar o WhatsApp e fazer a integração, e aí já teve alguns contatos. Só que esses contatos ele falou que não estava chegando nele. Aí eu falei, mas está aparecendo no relatório, né? E foi daí que a gente fez a integração do WhatsApp com o nosso CRM. Então hoje, antes da pessoa ir para o WhatsApp, ela coloca o número dela aqui e a mensagem, e aí já cai no nosso CRM, só que ela já entra em contato direto pelo WhatsApp. E aí os contatos ficam gravados aqui, ó. Quanto custa o serviço de advogado tributário? Aí fui demitida grávida, tem direito a alguma coisa e tal. E o telefone da pessoa para entrar em contato depois. Então é isso que é a integração do WhatsApp com o site e o CRM. CRM significa Client Relationship Manager. Nesse menu aqui é só clicar em ver contatos via WhatsApp. Client Relationship Manager significa sistema de gestão de clientes, né?
E aqui é a página de contato que também aparece lá no relatório de retorno do investimento. Depois eu vou dar uma passadinha aqui, mas eu estou falando de relatório de retorno do investimento e não estou mostrando efetivamente o que ele é. É isso daqui, ó. Aqui tem os grupos de anúncio, nesse caso aqui, enfermagem websites, foi um grupo de anúncio. E no caso a gente veiculou isso através do Google Ads, mas para display, que é para aparecer em blogs. Foi R$ 5.560, gerou 60 inscreva-se, contatos dados durante o chat foi 30, mensagem offline enviada 44, pessoal que ficou mais de 30 segundos 707. Então essas foram as nossas 4 metas que a gente definiu como conversão no Google Analytics. A integração com o Google Analytics é possível porque a Site já faz isso de maneira automatizada. E a partir do Google Analytics a gente integra com o Google Ads para ter aquele númerozinho de conversões lá que eu mostrei antes. No caso que a cada R$ 4,00 era gerado uma dessas 4 conversões. Na campanha inteira foi investido R$ 20.000, foi para uma faculdade aqui de Patinga. A cada R$ 66,00, se não me engano, era feita uma inscrição na faculdade, que é em torno de R$ 1.000, né, que estava na época a mensalidade, então compensou bastante. Esses espaços aqui que estão retos é porque o servidor lá caía ou alguém sobrescreveu o código de interação, e foi a partir daí que eu defini que seria muito raro quando eu gerenciasse campanha de publicidade de novo que fosse fora das sites, porque eu garantiria a qualidade máxima para o cliente. Bom, então voltando aqui no Google Ads, a gente fez o teste com um raio de 10 km, né? Vamos clicar aqui para ver o grupo de anúncios dentro deles. Para imobiliário, trabalhista e gestante são as principais áreas do cliente. Aqui que deu custo muito caro. Advogado imobiliário para fazer publicidade em São Paulo é muito caro. Eu deixei o CPC aqui mais alto porque estava deixando baixo, não estava dando impressão nenhuma. A impressão é busca. A busca, aliás, a busca acontece, mas ela não gerava a impressão do anúncio. Então, quando o anúncio é impresso, é porque foram 83 buscas que geraram 4 cliques nela. Só que ele pode ter feito mais busca, o usuário, né? Então, aqui a gente apareceu 83% das vezes. Por isso que não pode ter um monte de palavras-chave. Esse é um erro básico que o pessoal coloca. É um monte de palavras-chave, sendo que o ideal é colocar a principal palavra e fazer ela aparecer 100% das vezes. Aí aqui ele falou, né, que não estava o contato chegando nele, aí a gente já estava com a questão do desenvolvimento do CRM integrado com o WhatsApp em andamento. A gente resolveu adiantar o processo, especialmente porque esse cliente estava falando que o contato não chegava nele, e aí ele até pediu para mudar o telefone também, e agora os dados estão sendo gravados, só que eu achei ainda muito caro o custo por clique de R$ 6,81, então a gente reduziu para R$ 2,00, mas eu estou vendo que provavelmente a gente não vai conseguir um resultado dessa área aí por menos de R$ 3,00 o clique não. Aí a gente fez experiências com gestante, né, que deu um tanto de clique aí, conversão boa. Uma coisa é o clique no anúncio, viu, gente? Outra coisa é a conversão, que a gente define como um contato, ou via chat, ou via formulário de contato. Ambos integrados com o nosso CRM lá na plataforma das sites. E aí teve 5 contatos, só que veio muito curioso e tal, então a gente voltou a investir agora aqui esse grupo essa campanha, tá vendo? Tá pausado, são 3 grupos de anúncios dentro de uma campanha pausada. Então vamos voltar aqui na hierarquia. Atualmente está ativo só esse. E aí vamos colocar só de ontem. Ontem ainda não deu nenhuma impressão, tá vendo? Que já tinha entrado os novos R$ 100. Hoje teve 2 impressões só. Por quê? Porque eu coloquei o topo, se eu não me engano, tá aqui, ó, a configuração dele. Aqui, ó, o topo de R$ 2,00. Então esses R$ 2,00 ele não está sendo suficiente para fazer render impressão para esse grupo de anúncio aqui, que é dos 20 km. A gente definiu nem para o advogado imobiliário nem para o trabalhista. Então lá nos dados anteriores a gente viu que o custo por clique ficou em torno de R$ 2,80, pelo menos para o trabalhista, né? Para o imobiliário eu acho que teve alguns cliques nesse valor também, então eu imagino que R$ 3,00
já vai ser ali porque o escritório dele é na Avenida Paulista, né? Mas a gente também vai tentar outras palavras-chave, tipo gente que digita só advogado na Avenida Paulista. É um problema porque não está filtrado de acordo com o interesse que ele quer prover esse tipo de serviço. Mas, por outro lado, talvez compense pelo custo por clique. Para a gente saber se compensa, se existe essa palavra ou não, clica-se aqui no Google Keyword Planner, que é chamado de planejador de palavra-chave em português. E aí, nesse planejador de palavra-chave, a gente define algumas palavras. Por exemplo, advogado na Avenida Paulista. Advogado, Avenida Paulista. Advogado na Avenida Paulista. E aí tá no Brasil inteiro, aqui não precisa fazer o recorte, porque se a pessoa digita lá, porque ou ela vai para lá ou ela tá lá, né? Então tá vendo aqui, ó, escritório, isso daqui é o que eu tô botando mais fé. Olha lá, e não deu outra, ó, o custo por clique é um pouco mais barato aqui, mas isso daqui também não é muito real. Mas para ficar lá no topo, ó, já está mostrando também uns custos mais caros. Vamos comparar com a outra palavra-chave que a gente usou aqui, que está em voga, que é advogado especialista. Vamos colocar advogado imobiliário. Advogado imobiliário. O problema é que vai pegar uma área maior, né? Mas vamos colocar aqui exatamente então o endereço dele, que é esse daqui. Vamos tirar esse andar e esse CJ. Talvez por causa desse N. Avenida Paulista, São Paulo. Vamos colocar só de São Paulo, porque aqui no caso parece que ele não está dando por raio não. Eu coloquei para aparecer só em São Paulo. Vamos ver o custo por clique comparando com a questão do advogado imobiliário. Aí já é um pouco mais caro, tá vendo? E para ficar no topo, aqui no caso coincidiu do valor ser praticamente o mesmo que a gente está alcançando. Então o ideal provavelmente vai ser isso de advogado Avenida Paulista mesmo. E aí ele vai pegar algumas pessoas que não é interessante para ele, mas por um custo por clique bem menor. E R$100 não é muito, né? É bom começar com R$100 mesmo, mas depois ir aumentando. Bom, vamos ver, tem algumas outras configurações aqui que a gente coloca no português. R$10 por dia, isso a nível da campanha, né? Ou do grupo de anúncio. Aqui no caso eu creio que é do grupo de anúncio, né? Lá, muda o grupo de anúncio aqui em cima. E as extensões também, ó. Aqui está site link, né? Na hora que o anúncio aparece lá, aparece com esses links aqui, ó. E aí eu ativei o telefone e o site link. Tá vendo que tem alguns que não tem o site link, tem uns que só tem uma linha de anúncio. Isso tudo influencia para ficar na primeira posição. O ideal é estar com o site link e o telefone pelo menos. Tem outras extensões também que pode ativar, mas aí eu acho que é mais no caminhar da publicidade, dependendo do tipo de empresa que a pessoa tem. Bom, aqui eu vou mostrar aqui para você criar o seu site, né? Sites de advogado. É só vir em sites.pro/advogados, colocar seu e-mail, seu nome de usuário, clicar em escolher esse design. Na próxima tela você já vai estar com o editor aberto. Esse aqui é nosso editor. A pessoa pode clicar aqui para editar o texto e inserir o texto aqui. Não tem que saber nada de programação. Vai visualizar como ele está no tablet, como ele está no celular. E se quiser inserir mais alguma coisa, é só clicar aqui em adicionar elementos, ó. E eu quero uma linha com 3 colunas e agora eu quero uma imagem, né? A gente tem um banco de centenas de imagens gratuitas aí para o pessoal.
só clicar aqui em Select Media que vai abrir Global Media, que é o nosso banco de imagens. Digitar para aparecer só background, aí vai aparecer vários que são relacionados ao mercado de advogado, que pode colocar e trocar a imagem de fundo lá, ou inserir a imagem aqui na linha. Então esse é o nosso editor. Se clicar no editor aqui em tutoriais, abre-se essa página que tem o vídeo de todos o que fazer na plataforma. A gente dá o suporte via WhatsApp e a integração com o WhatsApp, né, que faz o contato no seu site, mas a gente também está no nosso WhatsApp aqui dando suporte para vocês e criando vídeos tutoriais. O que eu tinha para falar hoje é isso, muito obrigado.